Paz do Senhor, queridos, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a este canal. Vamos aqui gravar mais um vídeo. Nesta oportunidade, o vídeo terá este tema: Jesus Cristo morreu por muitos ou por todos? E o porquê dessa pergunta, desse tema pergunta? Nós vamos trabalhar aqui nessa temática a discussão que há entre calvinistas e arminianos. Os calvinistas, eles dizem que Jesus Cristo morreu por muitos, em outras palavras, morreu por um grupo de eleitos apenas. Eles dizem que a morte de Jesus foi benéfica apenas para muitos e não para toda a humanidade, não para todos. Os arminianos, por sua vez, eles dizem que Jesus morreu por todos e que, ainda que a morte de Jesus não garanta, por assim dizer, a salvação de todos, porque nem todos creem, mas a morte de Cristo foi em prol de todos, de sorte que todo aquele que crê em Cristo será salvo, conforme diz a Bíblia Sagrada. E nós vamos examinar essa questão. Não vou fazer um tão profundo estudo, mas garanto a vocês que vou fazer um estudo apurado, no sentido de que tire as suas dúvidas. Vamos ler aqui, por exemplo, nós vamos apresentar o primeiro ponto de vista, que é o do calvinismo, com base em certas passagens da Bíblia. Então vamos ler aqui em Mateus. Mateus 26, 28. Olha a leitura que nós vamos fazer e a interpretação calvinista. Porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Aqui nós temos a palavra muitos, que no grego é poloi. E os calvinistas, eles dizem que a morte de Cristo não foi por todos os homens, porque se fosse por todos, então nós teríamos que ler assim: porque isto é o sangue do Novo Testamento, que é derramado por todos para a remissão de pecados. Mas visto que nós temos escrito por muitos, então a morte de Cristo, o sangue de Cristo foi derramado apenas por muitos. Ou seja, a morte de Cristo serviu como resgate para muitos e não para todos os homens. Nós ainda temos aqui em Mateus, no mesmo Mateus, capítulo 20, vamos lá, 20, e o que nos diz aqui? Por enquanto a gente está lendo apenas passagens que os calvinistas usam em prol da teoria de que a morte de Cristo foi apenas por muitos. Então Mateus capítulo 20 e 28 diz assim: bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar sua vida em resgate de muitos. Então nós temos aqui mais uma vez a palavra muitos, que no grego é poloi ou polon. Ok, queridos? Vamos aqui procurar mais uma passagem em favor da interpretação calvinista. Vamos aqui. Marcos 10, o que nos diz essa passagem? Marcos 10, 45. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Mais uma vez nós temos aqui a palavra muitos. Então eu tenho que dar prioridade ou mostrar a primeira posição sendo o calvinismo, para que você possa entender a resposta ou a contra-argumentação. Então, queridos, essas são as passagens que os calvinistas usam. Textualmente eles usam e eles entendem que a palavra muitos é realmente muitos e que não tem outro sentido a não ser muitos. Logo, eles entendem que muitos não é todos. Se fosse todos, então estaria escrito todos. Essa é a argumentação calvinista. Por outro lado, nós temos os arminianos que dizem que Cristo morreu por todos. E aí eles vão
citar outras passagens. Por exemplo, João 3,16. Eu não vou citar todas as passagens, porque são muitas, do lado do arminiano, que prova que Jesus morreu por todos. Mas eu vou citar pelo menos uma ou duas. João 3,16 diz: Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então o arminiano, por sua vez, ele mostra nessa passagem que a vida de Jesus Cristo, ou seja, Jesus, ele derramou o seu sangue em favor do mundo, ou seja, de todos os homens. Jesus, ele não morreu apenas por uma classe de pessoas. Segundo o arminianismo, Jesus, com base em João 3,16 e outras passagens, Jesus derramou seu sangue por toda a humanidade. Eu quero ler aqui em 1 João, que é outro versículo usado pelos arminianos, que diz o seguinte. 1 João capítulo 2, vamos ver o que diz. Versículo 2: Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Como eu falei para vocês, eu não vou aqui usar mais versículos que mostram a universalidade da morte de Cristo. Apenas esses dois aqui, creio que são bastante para deixar bem claro que a morte de Cristo, na ótica arminiana, foi em favor de todos os homens. E assim está escrito. Agora eu quero aqui deixar de lado calvinismo e arminianismo. Eu quero voltar apenas para a Bíblia. Mas a Bíblia Sagrada, já que nós lemos que Jesus, porque nós lemos o próprio Jesus dizendo que a sua vida serviu como resgate a favor de muitos. E ele diz: este é o sangue da nova aliança que é derramado em favor de muitos. Foi o próprio Jesus que falou muitos. A questão é o seguinte: só que nós temos outras passagens que mostram que Jesus morreu por todos. E como resolver essa aparente discrepância? Como resolver essa situação contraditória, onde num texto a gente lê que Jesus morreu por muitos, outro texto ensina que ele morreu por todos. E como resolver essa problemática? É para isso que eu estou fazendo esse vídeo. Eu quero lhe pedir, se você ainda não é inscrito, que se inscreva no meu canal, ok? E dê um like também e interaja. Você pode comentar, você pode interagir comigo se tiver dúvida. Se você também tiver sugestão de temas, você pode estar sugerindo um tema e a gente vai fazer um vídeo. Agora vamos lá. Mas o que diz a Bíblia Sagrada? O que realmente diz a Bíblia Sagrada? Ou melhor, a Bíblia Sagrada diz o que nós lemos. A questão é o seguinte: Jesus, ele morreu por muitos, ou seja, apenas por um grupo, conforme diz o calvinismo, ou Jesus Cristo morreu por todos os homens, conforme diz o arminianismo. Aí nós temos que ter uma posição bíblica, porque não pode ser verdade as duas coisas contraditórias. Não pode ser verdade que Jesus morreu apenas por um grupo seleto e ao mesmo tempo ser verdade que ele morreu por todos os homens. Não pode ser verdade que Jesus morreu por muitos e ao mesmo tempo morreu por todos. Não pode ser verdade. Ou ele morreu apenas por um grupo, ou ele morreu por todos. Ou o seu sangue foi derramado por muitos homens, ou foi derramado por todos. Entenderam, queridos? Não pode arminianismo e calvinismo estarem certos ao mesmo tempo. Uma das duas escolas está equivocada. Uma das duas escolas está biblicamente errada. Porque as duas não podem estar certas ao mesmo tempo. Então é para isso que nós estamos fazendo esse vídeo. Vamos lá. Eu quero defender aqui o ponto de vista de que Jesus morreu por todos. Eu quero defender e vou defender o ponto de vista de que Jesus morreu por todos. Mas como entender? Como entender essa questão aqui? De que Jesus falou que a vida dele, o sangue dele foi derramado por muitos. É simples, eu vou aqui lhe dar alguns exemplos. No próprio Evangelho de Mateus, a palavra muitos, ela tem o sentido universal de todos. E isso é muito fácil da gente provar. Eu quero ler para vocês aqui, eu vou chamar aqui um versículo.
Mateus capítulo 20. Vamos ver o que diz. Olha lá, Mateus 20:16. Porque muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Ora, aqui Jesus ele cita isso dentro de um contexto de uma parábola. Veja que a palavra muitos aqui é a mesma palavra encontrada em Mateus 26:28. A palavra muitos aqui eu vou repetir, porque muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Muitos aqui, queridos, tem o sentido de universal. Como professor, exatamente isso. Muitos aqui tem o sentido de universal, ou seja, de todos. É como se Jesus tivesse dito, porque todos são chamados, mas poucos são os escolhidos. É só você ler a parábola aqui em questão e você vai ler e você vai entender que aqui todos foram chamados. Tratava-se de uma festa nupcial onde todos foram chamados, mas alguns rejeitaram o chamado de Jesus Cristo. Então, de acordo com a parábola que Cristo falou, de acordo com a parábola, olha, a parábola é a parábola dos trabalhadores na vinha. Muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Se você analisar a parábola aqui, todos foram chamados. Todos foram chamados. Aqui eu vou ler aqui no versículo 28. O que diz aqui? Não é isso ainda que eu quero. Mateus 22:14. É isso que eu quero. Mateus 22, nós temos outra parábola. A parábola das bodas. Que é isso que eu queria explicar. 22:14. Porque muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Bom, vocês já conhecem a parábola das bodas, onde o pai realizou as bodas do seu filho e ele mandou chamar a todos, mas alguns recusaram. Então você vê que Jesus Cristo ele utiliza o que? O termo muitos são chamados. Mas agora nós perguntamos, de acordo com a parábola, quem foram chamados? Todos. Todos foram convidados. Todos foram convidados. Então você vê que a palavra muitos aqui tem o sentido de todos. Se esses exemplos não bastarem, querido, eu quero citar para você Daniel 12:2. Daniel 12:2 diz o seguinte: e muitos, vejam bem, muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Uns para a vida eterna, outros para a vergonha eterna, ou para a condenação eterna, ou para o desprezo eterno. Mas atente para a expressão muitos. Olha o que Daniel diz. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Aí eu pergunto para você. Muitos, em Daniel 12:2, tem o sentido de todos ou não tem? Ou só de alguns? É óbvio que muitos em Daniel ali está falando de todos. Do que Daniel está falando é o seguinte: todos ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e desprezo eterno. Eu quero reforçar essa interpretação aqui em João. Vamos ver aqui se eu trago na mente. João 5, 28. Olha o que João 5:28, que é uma interpretação de Daniel 12:2 diz. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão no sepulcro ouvirão a sua voz. 29. E os que fizeram bem sairão para a ressurreição da vida, mas os que fizeram mal para a ressurreição da condenação. Você vê que João, interpretando Daniel 12:2, ele diz: todos ouvirão a voz do Filho de Deus. Então muitos têm o sentido de todos. Quando Jesus disse: este é o meu sangue, que é derramado por muitos, ele está dizendo: este é o meu sangue que é derramado por todos. É por isso que em outros versículos da Bíblia nós temos a narrativa de que a morte de Cristo foi por todos os homens e não apenas por alguns. Ok, queridos? Vamos aqui para Romanos 5:15, que nós temos tanto a expressão todos como muitos, de forma alternada. Isso para você perceber que muitos, em alguns momentos, indica todos. E todos, vice-versa, é muitos. 5:15, mas não é assim o dom gratuito. Romanos 5:15, mas não é assim o dom gratuito como ofensa. Porque se pela ofensa de um morreram muitos, agora eu lhe pergunto, a expressão muitos, quando Adão pecou?
A morte veio sobre todos os homens ou apenas sobre um grupo? Aí você vai me responder, veio sobre todos. Mas você veja que Paulo ele está usando aqui a expressão muitos. Logo nós temos que entender que muitos aqui é todos. Mas não é assim um dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom da graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Aqui nós temos um paralelo, queridos. A maldição que veio pelo pecado de Adão, ela veio sobre todos os homens. Da mesma forma, a bênção que vem sobre, ou por meio da morte de Cristo, também é sobre todos os homens. No entanto, você vê que aqui é usada a expressão muitos, tanto para a condenação como para a bênção, para a salvação. A salvação de Jesus Cristo, ela foi oferecida para todos os homens, mesmo aqui sendo usada a expressão muitos. Mas você entenda que a mesma expressão muitos também foi usada para a condenação. A condenação decorrente do pecado de Adão veio sobre muitos, mas é óbvio que muitos têm o sentido de todos. O próprio Paulo diz isso, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Paulo estaria errado se ele dissesse, porque muitos pecaram estão destituídos da glória de Deus. Não, Paulo não estaria errado. Nós só apenas temos que entender que a expressão muitos tem o sentido de todos, e em todas as passagens que eu estou lendo aqui, muitos significa todos. Ok, queridos? Vamos ler aqui mais versículo 19. Porque, como pela obediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Muitos serão feitos justos. Olha, veja bem, vou repetir. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Olha a expressão, muitos foram feitos pecadores. Muitos aqui é óbvio que significa todos foram feitos pecadores. Assim também pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Aí você pergunta, mas todos os homens serão justos? Não, mas o pensamento de Paulo aqui é, todos aqueles que aceitarem Jesus, todos serão justos. Logo, é por isso que ele usa a expressão muitos e que tem o sentido de todos. Assim como todos são amaldiçoados em Adão, todos os que aceitarem Jesus serão abençoados. Abençoados. Nós vamos ler aqui ainda em 2 Coríntios 5,15, para fecharmos. Olha o que nos diz ainda o apóstolo Paulo sobre a universalidade da morte de Cristo. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por ele morreu e ressuscitou. Então é o apóstolo Paulo, amigo, que está dizendo que ele morreu por todos. É Paulo quem está dizendo que Cristo morreu por todos. O calvinismo certamente está errado, está equivocado em ensinar que Jesus morreu apenas por um grupo, que Jesus morreu apenas pelos eleitos. A Bíblia não ensina isso. De forma alguma, isso é uma falsa interpretação, mas a Bíblia não ensina isso. Ok? Meus queridos, então por aqui a gente fica com o vídeo. Se você gostou desse conteúdo, eu gostaria que você repassasse para outros, para um amigo seu, tá bom? Que Deus em Cristo nos abençoe e nos guarde para todos sempre. Amém.